Um oferecimento de Rose Pisos, pisos porcelanatos, pastilhas de vidro. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. E da Clínica Soul, acesse clinicasoul.com.br ou acompanhe pelas redes sociais. Clínica Soul, está começando mais um programa na Rádio Web Planeta Guarani. Atenção ouvinte, dentro de 5 segundos, mais um show de transmissão. Aumente o volume. Começa agora. Bugre Online É rádio do coração do torcedor. Abre o microfone, Otis. Respeitável público, abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Olá, meu amigo Bugrino, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo mais uma vez, viu? Hoje no YouTube também, pela primeira vez, né? Bugre Online ao vivo no YouTube nessa nova fase. Estamos ao vivo, eu sou Marcos Ortiz, vamos falar de Guarani. Uma horinha falando do Bugre na hora do seu almoço, num dia muito triste. E solta a musiquinha do circo de novo, Ortiz. É isso, torcedor do Guarani foi feito de palhaço ontem no Brinco de Ouro da Princesa. Torcedor do Guarani foi feito de palhaço por um time ruim, um time horroroso, um time mal montado, mal escalado, um treinador omisso, um treinador não participativo, um treinador que não enxerga variações de jogo, um treinador que não enxerga absolutamente nada. E os palhaços desse circo, infelizmente, somos nós, senhores. Com todas as lambanças que eles aprontam lá, os palhaços desse circo somos nós, torcedores do Guarani Futebol Clube. E agora, em respeito a vocês, o hino oficial do Guarani Futebol Clube, abrindo esse nosso Bugre Online. Seja muito bem-vindo. Hoje é quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023, agora em Campinas, 12 horas e 35 minutos. Nós estamos ao vivo nesse momento na Rádio Web Planeta Guarani, também no nosso canal no YouTube. Lembrando, a participação apenas pelo WhatsApp na Rádio Web Planeta Guarani, tá? O chat lá não está aberto na transmissão ao vivo do canal. Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp, daqui a pouquinho a gente solta a vinheta com o número também e convida você. Nós teremos hoje a participação do Edinho, do Cleitão, do Fernandão, todos eles mandando seus comentários sobre o que nós assistimos ontem, né, no Brinco de Ouro da Princesa. Infelizmente nós tivemos que assistir aquilo, né? Infelizmente nós tivemos que assistir aquilo, aquela partida horrorosa do Guarani Futebol Clube. Um jogo, meu Deus, ridiculamente mal jogado pelo Guarani. Ridiculamente mal jogado pelo Guarani. O Guarani tomou 4 gols na primeira etapa. O Guarani tomou 3-0 do São Bernardo. No finalzinho, com 30 minutos de jogo, estava 3-0 pro São Bernardo. Um frango do goleiro, falhas das defesas, falhas individuais, falhas coletivas, falha de Lucão, falha de Luciano Castan, falha de todo mundo ali no sistema defensivo do Guarani. Com 30 minutos estava 3-0 para o time do São Bernardo. O Guarani fez um gol no finalzinho, lá por volta dos 40 e poucos minutos, né, do primeiro tempo, e tomou o quarto gol logo em seguida. 2 minutinhos depois de fazer o gol, o São Bernardo foi lá e fez o quarto gol, definiu tudo, matou o jogo, 4-1 no primeiro tempo. E no segundo tempo a gente na transmissão falava, vamos torcer para não passar mais vergonha, porque a coisa tá feia. A coisa tá feia demais pelos lados do Brinco de Ouro da Princesa. E tava, né? A gente tomou mais um gol, mais uma vergonha, o 5º gol veio. Depois, o goleiro pegou algumas bolas, mas não se redimiu do frango que tomou, um frango horroroso, uma falha horrorosa do Tony. Ah, tem que botar o Tony pra fora? Não sei. Não sei se tem que botar o Tony pra fora, mas sei que a falha dele foi imperdoável. Foi um lance... Ah, mas isso custou a derrota do Guarani? Não. Mas foi parte da derrota, né? E se foi parte da derrota, tem que ser tratado. Assim como a dupla de zaga do Guarani, que alterna momentos aí bons e momentos vexatórios, vergonhosos, como viveu ontem à noite no Brinco de Ouro da Princesa. Que raio de estabilidade é essa?
Que raio de estabilidade é essa? Alô, Conselho de Administração do Guarani, que vergonha! Esse é o time que vocês montaram para defender a gente no Campeonato Paulista. Nós tomamos 5 do São Bernardo. São Bernardo merece os parabéns pela partida que fez. Foi o time que buscou o jogo o tempo todo, foi o time que buscou a vitória. Se impôs como quis ao Guarani. O nosso técnico levou um nó tático, sentado lá no banco de reservas, assistindo incólume a partida, né? E ficava ali levantando de vez em quando. Fazendo média. Não estava corrigindo nada. Se quisesse corrigir, teria corrigido a escalação inicial. Uma vergonha, não tem nem muito o que falar. Vem pro WhatsApp, o nosso número é esse, ó. 19 99 518 6483. Não entendi. 19 99 518 6483. Repita. 19 99 518 6483. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino. 19 99 518 6483. Em nome dos nossos patrocinadores honrosos. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. Rose Pisos, porcelanatos, pisos vinílicos, laminados. São 2 lojas em Campinas e 2 em Hortolândia. Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar. Grande abraço ao pessoal da Rose Pisos e da Clínica Soul, patrocinadores da Rádio Web Planeta Guarani. Vem pro WhatsApp, traga, eu sei que você tá chateado, eu também tô, toda a equipe tá hoje devastada, a equipe Planeta Guarani hoje teve que ter muita força para fazer os seus comentários, muita força mesmo. E nós vamos já começar ouvindo o primeiro, que é o do Edinho. Foi o primeiro comentário mandado lá no nosso grupo interno. Então, vamos chamar o Edinho para o seu comentário inicial aqui no nosso Bugre Online dessa quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023. Nada de bicão, ele só toca curtinho. Fala, Edinho. Guarani! Vamos lá, abrindo aqui o comentário do Edinho. Desculpa, o Ortiz tá meio perdido hoje também, porque a cacetada foi grande, viu, pessoal? A paulada foi grande. Solta a voz, Edinho. Bom dia, Ortiz, amigos do planeta. Ortiz, eu tô passando essa mensagem, são 7h30 da manhã, eu praticamente não dormi essa noite, tentando refletir, entender o que aconteceu, o que vem acontecendo com o Guarani nesse ano, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão muito além do que aconteceu em campo ontem, né? Um time que sucumbiu ontem, igual o nosso gramado, né? A gente viu o gramado no final do jogo destruído e o nosso time destruído, né? Pelo time da Magno, pelo time do Roberto Graziano e do Lucas Andrino, que com certeza deve custar, o elenco deve custar muito menos do que o nosso, né, Ortiz? Mas a reflexão tem que ser muito além da vergonha que nós passamos em campo ontem. De um time, parecia um time amador contra um time profissional. Um técnico totalmente fora da realidade do futebol atual, né? Um CA que fracassou, né? Dentro e fora de campo. E temos que dar nomes aos bois, né, Ortiz? Eu acho que depois da vergonha que nós passamos ontem, nós temos que dizer que o Guarani, infelizmente, está à deriva, né? Temos um presidente que acho que está muito mais preocupado em conseguir um carguinho na CBF a partir de março, então nem brigar com a CBF na Federação Paulista ele é capaz. De um candidato da outra chapa, Anailson Neves, que faz parte de tudo que está aí e que é muito ligado ao Roberto Graziano, que já tem um time de futebol, ou seja, qual o interesse que ele tem de estar no Guarani a partir de março, né? Do seu André Marconato, que é o candidato da chapa do Ricardo Moisés, que está enfrentando problemas pessoais aí. A gente vê um policial federal fazendo busca em empresas com uma camisa do Guarani na parede. O Conselho Deliberativo, que tem o senhor Marcelo Dias como presidente, membro do Renova, e o senhor Marcelo Galli também na mesa do Conselho. O senhor Marcelo Dias que perdeu uma ação há 3 semanas e não apareceu até hoje para dar satisfação para o Conselho ou para os associados e para os torcedores do Guarani. E o senhor Marcelo Galli que toda vez que pega o microfone, aliás, ele nem deveria falar em nome do Guarani, pega o microfone para dizer que o Guarani perdeu uma ação política no STJD, que tinha toda a razão, perdeu por unanimidade, né?
E até parece que um advogado do nível dele não sabe que o STJD é um tribunal político, né? E aí agora também vem a público dizer que o Guarani não inscreveu o Bruno Mendes porque o outro clube não mandou a documentação, ou seja, a culpa nunca é do Guarani, né, para essas pessoas. E acho que está na hora do Renova Guarani, que tem uma pessoa sensacional como o Fábio, que faz um trabalho brilhante no conselho fiscal. Está na hora do Renova Guarani também tirar a bunda da cadeira, porque ninguém dirige o clube pelo Conselho Deliberativo, e assumir uma posição dentro do clube. Lembrando que o Renova também é responsável, porque o Renova participou da administração do Palmeirão e participa da administração do Ricardo. Então todas essas pessoas que estão no Guarani hoje têm que fazer uma reflexão. Não adianta ficar batendo no peito e falar, mas o Guarani melhorou porque agora paga salário em dia. Isso não é argumento. O Guarani melhorou porque agora administra bem as receitas. Essas receitas não foram conquistadas por esse pessoal, não. Essa receita foi conquistada por quem subiu da Série C para a Série B no Brasileiro e quem subiu da 2 para 1 do Paulista. A obrigação de quem está lá com receita é administrar no mínimo com qualidade, com parcimônia, respeitando os funcionários que agora são pagos, inclusive pela Justiça do Trabalho, que recebe parte da receita do Guarani. Então o momento do Guarani é muito ruim. Nós temos 2 chapas ruins para a próxima eleição, que administram o Guarani hoje, né? Nós temos dentro do Conselho Deliberativo um grupo como Renova, que tem muita qualidade, pessoas de muita qualidade, mas que preferem ficar sendo pedra do que ser vidraça, né? É muito fácil ficar apontando os erros do Conselho e não sentar na cadeira do presidente mais uma vez. Faz 4 ou 5 eleições que eles não se... Chega na hora da eleição, eles somem, né? Então o Guarani vai muito além dos erros dentro de campo ontem. Está na hora das pessoas sentarem e discutir o Guarani dos próximos 10 anos, né? Não ficar se dividindo e arrumando briga interna e indo para uma eleição totalmente dividido e fazendo um ano pífio, tanto dentro quanto fora do campo. Estou muito triste com tudo que aconteceu ontem, Ortiz. Acho que a reflexão vai muito além do elenco mal montado ou do Moser como técnico. O Guarani precisa sentar e pensar no que ele quer para o futuro. Se ele quer continuar sendo esse time que vai lutar sempre para não cair, ou se o Guarani quer voltar a ser grande. E com essas pessoas que estão aí de todos os lados, eu acho muito difícil que isso aconteça. Um abraço, meus amigos, e bom programa. Guarani! Edinho, eu entendo o seu áudio, cara. Eu entendo todas as suas colocações. Eu corroboro algumas delas. Corroboro, sim, algumas delas. Vamos lá, eu tenho a obrigação aqui de comentar tudo que me chega, né? Vamos falar desse aspecto político do Guarani Futebol Clube. Nós teremos uma eleição agora, no próximo dia 12 de março, uma eleição... O Guarani, eu sempre digo que o Guarani é um mini Brasil, né? Nós temos uma eleição polarizada no Guarani, né? Nós temos 2 grupos aí antagônicos que em algum momento se uniram e fizeram um grupo só, fazem parte do mesmo conselho de administração atual, né? Esses 2 grupos aí estão inseridos no conselho de administração do Guarani. Isso para mim já é uma grande vergonha. Já é uma grande vergonha. Um clube do tamanho do Guarani não ter nas suas fileiras pessoas capazes de integrarem o seu ambiente político e mudarem o panorama do que vem sendo construído. Nós não podemos viver de pequenas conquistas, não. Nós temos que viver de grandes conquistas. Grandes conquistas acontecem dentro e fora de campo, né? E eu acho realmente que ninguém tem o direito de se omitir dentro do Guarani Futebol Clube, inclusive politicamente. Eu gostaria muito de ter uma terceira via criada. Eu enxergo no grupo Renova Guarani e, olha, tive um nível de amizade muito grande com todos eles por muito tempo, né? Muito tempo mesmo, um nível de amizade com o Galho, um nível de amizade com o Dias, eu tenho até hoje um nível de amizade muito grande com o Fábio Araújo, conheço várias pessoas que integram o Renova Guarani e digo a eles, vocês não são coadjuvantes, vocês são atores principais nessa história, dá tempo ainda. Ainda tem prazo para inscrição de chapas, cabe a vocês aí tomarem a decisão, porque nós precisamos de uma terceira via, tá? Nós estamos indo para uma eleição onde basicamente vai se definir se Asa Alumínio ou Magnum vão tocar o Guarani. Por quê? Porque o Anailson Neves é ligado a Magnum, o Ricardo Moisés e o seu grupo é ligado a Asa Alumínio. O Guarani é muito grande para viver na mão dessas 2 empresas, ou de uma delas, né? Ou de ter que decidir entre uma delas. Engraçado que são 2 empresas que até outro dia
estavam juntas lá apresentando proposta de terceirização do futebol do Guarani. E foi exatamente quando essa proposta não evoluiu que surgiu o Roberto Graziano comprando o futebol do São Bernardo, que ontem aplicou essa vergonhosa derrota ao Guarani Futebol Clube, né? Mas eu também tenho que dar testemunho do que eu vi, do que eu vivi, né, Edinho? Assim, eu não seria correto se eu dissesse assim, a Justiça do Trabalho é que administra o pagamento dos salários do Guarani. Não é verdade. A Justiça do Trabalho recebe os valores do Guarani. E ela libera os valores na medida em que o Guarani vai solicitando por guias a liberação dos valores para pagamentos. Tá? E eu também não estaria sendo honesto aqui se eu não dissesse que eu não presenciei por várias e várias vezes, num ano e pouco que estive lá à frente da comunicação do Guarani, o presidente Ricardo Moisés saindo para buscar dinheiro para pagar salário, porque a verba que tinha não era suficiente e tinha que ser pago o salário naquele dia. E ele não admitiu o atraso de salário. O que eu posso te dizer é que a atual gestão do Guarani em algum momento se perdeu. A gestão do Guarani ela se perdeu, entendam bem, eu sou a favor do profissionalismo, acho que nós temos que ter profissionais em todas as áreas atuando pelo Guarani Futebol Clube, em todas as áreas, mas nós temos que ter acima de tudo a bugrinidade, né? E a atual gestão do Guarani ela se perdeu, principalmente o presidente Ricardo Moisés, ao apostar nesses ditos profissionais que vêm para o Guarani com a visão profissional. Porque nós temos que dizer aqui, nós vamos ouvir daqui a pouquinho em duas partes da entrevista coletiva do Mozart, após esse meu comentário nós vamos ouvir a primeira parte dela. Eu tenho que dizer aqui, né? Primeiro foi Michel Alves, depois Rodrigo Pastana, agora o Mozart também participando da montagem do elenco. O Guarani entregou a chave do clube nas mãos dessas pessoas. E ontem, eu tenho que dizer, o seu Rodrigo Pastana, de acordo com depoimentos de pessoas que estavam na sala de imprensa do Guarani, estava acompanhando a entrevista coletiva do Mozart Santos, acenando positivamente, assim, ó, dando razão a tudo que o seu Mozart Santos falava na sua entrevista coletiva. E para o seu Rodrigo Pastana estar lá, ele recebeu uma ordem, ou teve a liberação, creio eu, do presidente do CEAL, Ricardo Moisés, que estava no Rio de Janeiro, porque ontem aconteceu o conselho técnico lá da CBF para definir o regulamento do Campeonato Brasileiro da Série B. E nem para o jogo foi, né? Poderia ter comprado uma passagem para o dia ainda e voltado, né, presidente? Seu time entrou em campo, né? Precisava do senhor ali à beira do gramado para sei lá, né? Para estender a mão ali para o time num momento desse, né? Agora, eu também não posso tirar aqui, Edinho, a vergonha do nível de atuação de todos os jogadores do Guarani. Nós estávamos conversando no nosso grupo interno ontem, com muita boa vontade, nós encontramos uma boa atuação, uma atuação aceitável do Bruno José. E o restante do elenco? E o restante do time? Fez o quê? O time do Guarani ontem foi omisso. Foi tão omisso quanto o Conselho de Administração do Guarani, quanto o técnico Mozart, que mantém as suas convicções. Foi tão omisso quanto todos eles, né, Jim? Isso é de doer, cara. Isso dói na alma do bugrino. Há muito tempo nós não víamos um Guarani mal representado dessa forma. Há muito tempo nós não víamos um Guarani apresentando o nível de futebol esdrúxulo e ridículo que apresentou ontem. E o São Bernardo podia ter aplicado ao Guarani uma goleada histórica. Agora, sobre o futuro do clube, eu também gostaria de ver uma terceira chapa. Eu também gostaria de ver uma terceira via criada. Eu também gostaria de ver uma opção diferente. Porque o que o associado do Guarani vai decidir é se entrega o clube nas mãos da ASA, como foi até agora, ou se entrega o clube nas mãos da Magnum, como foi até pouco tempo atrás. Eu acho que o Guarani é muito maior que isso, né? O Guarani precisa de bugrinos. A solução do Guarani está no material humano. Nós precisamos de material humano, viu, meu amigo? E dentro do campo é lamentável, né? Lamentável o que nós ouvimos. Vamos começar ouvindo aqui a entrevista coletiva do Mozart. A primeira parte tem 6 minutos e meio, a segunda tem 6h40, dá pra gente ouvir aqui em duas partes. Vamos ouvir a primeira. Um festival de absurdos ditos pelo treinador do Guarani ontem, mais uma vez, tirou sarro da torcida do Guarani, mas vamos ouvir. Mozart, o que dizer, né, sobre esse resultado, né, inesperado, 5-1, a pressão da torcida no final. Gostaria que você falasse de toda essa situação, o que você achou da torcida pedindo aí a sua saída. Bom, pior resultado da minha carreira até agora, sem dúvida. Mais de 160 jogos, com certeza essa é a derrota mais dura. Assim, em relação ao torcedor, entendo de verdade assim a insatisfação deles, porque realmente foi um resultado bem duro assim para nós.
Agora nós temos duas escolhas, assim, como que você sai de um resultado desse? Mais fortalecido ou você se abate cada vez mais? Eu costumo, como assim na minha vida nunca nada foi fácil, enfim, então pode ter certeza que eu vou sair muito mais fortalecido de uma porrada como essa, assim. É óbvio que eu entendo e entendo de verdade assim, a insatisfação do torcedor. Falando um pouquinho do jogo, assim, os episódios foram bem desfavoráveis hoje, né? Então, com 8 minutos você toma 2 gols, e aí você faz o 3-1, toma o 4º gol em seguida, com 5 minutos do segundo tempo você tem um jogador expulso para tentar uma reação. Enfim, tudo que era para dar errado aconteceu na noite de hoje. Então, é duro assim, porém, eu sou um cara que não desisto nunca, vou continuar sempre com a minha rotina de trabalho, que é chegar primeiro e sair por último, enfim. Mas entendo de verdade a insatisfação do torcedor. Jamais vou pedir para sair, em hipótese alguma, até porque nós temos 3 jogos pela frente com chance de classificação ainda. Por mais que a grande maioria não acredite, mas assim, são 3 jogos, 9 pontos para disputar. Nós temos 10, nós temos chance de classificar ainda. Então, tudo pode acontecer. O futebol é legal por causa disso. Nós já sábado já temos um compromisso importante e é se preparar para sábado. E sábado, se você ganha, tudo o que aconteceu no dia de hoje ele é esquecido, né? Porque quando você ganha e perde no outro jogo, já é esquecido o que você ganhou, aquilo que você fez de bom já foi esquecido. E da mesma forma, quando você perde com uma derrota como essa, é dura, mas se você ganha no sábado, o jogo de hoje ele já é esquecido também. Então, nós temos que nos preparar para enfrentar a Ferroviária no sábado. Jogo duro, a Ferroviária está numa situação difícil, e é isso. Eu acredito muito em preparação, por mais que nós só temos 2 dias de preparação, descansar, se preparar, estudar da melhor forma possível a Ferroviária para tentar o resultado positivo lá. Como motivar o time? Lógico, o time vinha embalado, 2 vitórias importantes e acaba tomando uma ducha de água fria com essa derrota, né? Muito grande. Exato. Como motivar o time exatamente para essas 3 partidas que restam, para não deixar perder aquele otimismo e aquele bom momento que vinha com as 2 vitórias anteriores? Nós não vamos deixar perder. Assim, eu acredito muito em motivação interna. Eu não acredito no treinador motivador, treinador que mostra vídeo. Eu respeito todo mundo e quem faz isso, respeito de verdade, mas eu não sou esse cara. A motivação é uma coisa, ela é interna, assim, né? O jogador ele é profissional, ele ganha para isso, ele faz o que gosta, ele faz o que ele sonhou desde a infância, então ele tem que chegar aqui motivado. E pode ter certeza que nós vamos estar motivados para sábado. Nós viemos de 2 vitórias, eu acreditava sinceramente que nós íamos ter a 3ª vitória dentro da nossa casa. Mas assim, a gente toma porrada na vida, é assim, você toma porrada, você cai, você levanta, e assim é a vida. Pode ter certeza que eu particularmente vou sair muito mais fortalecido de uma porrada como essa. É duro, muito duro, muito duro. Eu nunca tinha tomado 5, nem quando fui treinador de categoria de base, nem agora, há 3, 4 anos como profissional. Mas tudo tem um propósito, você aprende muito mais com os erros, pode ter certeza disso. E aprender com um resultado como esse, que realmente é um resultado bem duro para nós. Porém, assim, nós temos obrigação de sair mais fortalecido de um resultado como esse. E como eu falei antes, e como eu acabei de citar aqui, nós temos 9 pontos para disputar. Então tudo pode acontecer. Eu acredito, tenho certeza que os meus jogadores acreditam. É duro o golpe é duro. Mas a partir de amanhã nós já temos que pensar na Ferroviária. E ainda bem que tem um jogo no sábado, né? E aí é tentar mobilizar para tentar vencer no sábado. Depois de uma goleada como essa, como foi aqui no Brinco de Ouro, na sua opinião, qual é o primeiro motivo assim do técnico? Dá moral para esses jogadores titulares ou você dá mais minutagem para jogadores que não vêm tendo sequência no Paulistão? Obrigado. Bom, obrigatoriamente eu já vou ter que fazer 2 trocas, né? O Castan está suspenso e o Jamerson está suspenso. Assim, nós ganhamos 2 jogos seguidos e é praticamente o mesmo time que perdeu hoje, né? Então, quando se ganha não está tudo certo, quando se perde não está tudo errado, apesar de ser um placar bem elástico assim, e é um golpe bem duro, mas eu como treinador tenho que analisar de maneira fria, né? Então amanhã eu vou assistir o jogo com calma para ver onde nós erramos, e hoje nós exageramos nos erros, e é óbvio, você não toma 5 gols se não acontecer erros coletivos graves.
Mas é corrigir, não tem muito o que fazer. Eu posso vir aqui e contar um monte de história. Eu, particularmente, não acredito nisso. Tem que absorver esse golpe, que é um golpe bem duro, corrigir o que tem para corrigir, se preparar, se mobilizar e enfrentar de peito aberto a Ferroviária do sábado. Não tem como eu vir aqui e contar uma história para vocês assim. Eu acho que a crítica ela é bem natural nesse momento. E como eu não tenho mídia social, eu acabo não vendo, né? Que hoje todo mundo tem voz, né? Então, enfim, eu acabo não vendo. Eu acho que é uma coisa positiva isso, principalmente nesse momento. Mas eu também não vejo no momento bom, no momento de elogio eu também não vejo, porque o elogio também te influencia de maneira negativa, que acaba te cegando para os problemas que tem teu time. E nesse momento também, assim, nós temos lacunas que nós precisamos melhorar, que nós precisamos preencher, e pode ter certeza que o treinamento que vai fazer com que a gente melhore. Não tem outro caminho. Pessoal, nós ouvimos atentamente aí a entrevista coletiva do Mozart Santos. Eu estou tentando encontrar palavras aqui para falar com vocês. Estou tentando encontrar palavras aqui para falar com vocês agora, porque falta coração, né? Falta coração, falta pulsação, né? Falta sangue nas veias de um treinador que toma uma goleada de 5-1 em casa e vai para uma entrevista coletiva tratar isso com a maior normalidade do mundo. Vai enaltecer que nunca na sua vida tomou uma goleada dessa, um placar desse. Eu estou preocupado com a sua carreira, Mozart. Estou preocupado com o Guarani. Ele vai para a entrevista coletiva lamentar o fato de hoje todo mundo ter voz na mídia social, na rede social. Ainda bem que todo mundo tem voz, Mozart. Ainda bem que todo mundo tem voz, porque assim todo mundo pode falar aquilo que pensa de você, do seu trabalho, inclusive. O seu trabalho é péssimo, o seu trabalho é horroroso. E eu faço uma enquete curta aqui, nem precisa responder, porque eu acho que eu sei a resposta, mas se eu abrir uma enquete curta aqui agora, nós vamos ter 100% de resposta do torcedor do Guarani dizendo que uma vitória sobre a Ferroviária não vai fazer ele esquecer os 5-1 que ele tomou de São Bernardo. Não vai. Não vai. Você está dissociado da realidade. Você está dissociado da realidade. Você está vivendo um mundo paralelo. Você está vivendo um mundo absolutamente diferente do mundo real. A sua visão do jogo é diferente do mundo real. A sua visão dos fatos que estão acontecendo no Guarani é diferente da visão do mundo real. Esse mundo profissional, entre aspas, né, que você vive aí dentro do Guarani, você, o Pastano, o elenco, o conselho de administração e todos os demais, afastou vocês da realidade. Vocês estão vivendo uma casquinha de amendoim, estão todos lá dentro trancados e ninguém está enxergando a realidade aqui fora. Vocês enfiaram no rabo ontem a possibilidade de classificação para a segunda fase do Paulistão. Vocês enfiaram no rabo ontem a possibilidade de classificação para a próxima Copa do Brasil, que a gente está aí agora lamentando o fato de ter sido excluído dela por conta de uma decisão de tribunal. O comportamento seu e do seu time ontem em campo afastou tudo isso do Guarani. Olha o tamanho do prejuízo que vocês estão causando ao Guarani Futebol Clube. E aí você vem na sua entrevista com orgulho dizer, eu não peço demissão. Sabe por que você não pede demissão, Moza? Porque essa diretoria que aí está, em algum momento, teve o devaneio e a infelicidade de tomar uma decisão de estender o seu contrato que terminaria ao final do Campeonato Paulista até o final da temporada 2023, pagando uma multa salarial alta para você. É por isso que você não sai, porque se você sair, você pedir demissão, você perde o direito à multa. E aí você fica tirando sarro da nossa cara. Aí você fica tirando sarro da nossa cara o tempo todo com esse tipo de argumentação que você usou aí na sua entrevista coletiva. É por isso que você não sai do Guarani. É por isso. É por isso que o Guarani não te manda embora. Mas até quando o Guarani vai ter essa coragem de manter esse treinador com as suas convicções? Quais são as suas convicções? As mudanças que você fez ontem no time, a volta do Diogo Matheus. Você mesmo admitiu que o Diogo Matheus era a pior escolha, porque na volta do intervalo já tira o Diogo Matheus do time. O Diogo Matheus tinha ou não tinha condição de jogar? Aliás, ele não tem nunca. Mas eu tô equivocado, moça. Sabe por que eu estou equivocado? Porque eu sou um reles torcedor que hoje tem mídia social para poder falar, para poder ter voz, né? Para você isso é lamentável. Ah, eu não acompanho. Mas a gente sabe que você acompanha. A gente sabe que isso chega aos seus ouvidos. A gente sabe que as pessoas próximas a você fazem o bom serviço de leve trás. Então agora, já que se fala tanto em bom senso no Guarani, eu vou apelar ao seu bom senso. Peça para sair. Peça a demissão.
seja homem, seja digno, peça a demissão do Guarani Futebol Clube. Você é o único culpado? Não. O principal culpado é o Conselho de Administração do Guarani, que entregou as chaves do cofre do clube nas suas mãos e na mão do seu Rodrigo Pastana, que para mim também deveria pedir para sair depois dessa vergonha passada ontem. E esse acho que não tem multa de rescisão contratual. Então o Guarani pode mandar embora a qualquer momento. Mas as duas chapas já deixaram claras aqui, as duas que pretendem concorrer ao pleito, deixaram claras para nós aqui que o seu Rodrigo Pastana é peça fundamental na organização que eles planejam para o futuro do Guarani, caso sejam eleitos. Então, o que vai mudar no Guarani com essa eleição? O que vai mudar? Vão mudar nomes. E o conceito vai mudar? Essa é a minha pergunta que fica aqui. Mas eu já falei demais, vamos lá. Eu vou tentar fazer um negócio aqui para você que está no YouTube, nós vamos virando aqui o giro de um bloco para o outro na reprise da nossa rádio web. Eu vou tentar fazer, torcendo muito para que o YouTube não tire do ar. Nós vamos colocar um pouquinho aqui os lances da partida para que a gente relembre a vergonha que passou ontem, né? Tem que ficar bem clara a vergonha que nós passamos ontem contra o São Bernardo. Vamos lá, vamos acompanhar aí os momentos do jogo enquanto eu começo a repercutir aqui as mensagens dos nossos amigos que vêm pelo WhatsApp, torcendo muito de novo para o YouTube não derrubar por direito autoral, por direito de imagem, as imagens dos lances da partida que estão rolando aí na tela para você no YouTube. Daqui a pouco a gente vai pro YouTube também, tem alguns comentários chegando lá, já falo com todo mundo, tá bom, pessoal? Vamos dar atenção aqui no nosso WhatsApp, que é o nosso canal principal de comunicação. Peço a todos que queiram falar conosco que preferencialmente usem o WhatsApp, tá? Primeira mensagem é do André. Boa tarde, amigos. Ontem o número 11 deitou e rolou, fez 2 gols. É, o Christian Barleta, né? Jogou muito mesmo. Ótimo atacante do São Bernardo, eu já tinha visto ele jogar, ele estava na Chapecoense ano passado, mas os gênios trazem de lá o Derek, que só machuca, e o Lima. Sem falar em Bruno Michel. E o Neilton, veio para quê? Não joga. Fora Pastana e Mozart. É o André de Valinhos deixando aqui a mensagem dele. André, você tem razão. Tem toda a razão. A montagem do elenco do Guarani foi horrorosa. Os critérios de contratação foram horrorosos. O Bruno Michel tem contrato de 2 anos com o Guarani. Acredite ou não, ele tem contrato de 2 anos com o Guarani. E é a 3ª ou 4ª partida que ele nem para o banco de reservas vai depois de ter sido titular, né? Qual é o critério? E o Neilton veio para o Guarani para quê? Para participar de um spa? Para se recondicionar fisicamente? Para fazer o que fez, por exemplo, seu Anselmo Ramon, que depois de se recondicionar fisicamente no Guarani se transferiu para outro time imediatamente? E agora? Como é que nós ficamos? Reféns desse elenco aí com contrato longo. Praticamente todo o elenco do Guarani, 90% desse elenco atual do Guarani tem contrato longo, se não até 2023, até o final de 2024. Como é que a gente fica? A gente fica refém disso. Nós vamos confiar num elenco que toma 5 do São Bernardo em casa para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, André? Ô Daniel de Santa Rosa de Viterbo, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, amigo Otis. Todos sabemos que o elenco do Guarani foi mal montado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Um exemplo, Otis, é o novo técnico do Guarani com esse elenco, monta um time para sábado. Eu acho que daria para ir mais longe com esses jogadores e montar um time certo, porque tem elenco igual ou pior do que o que está na nossa frente. Daniel, nós não vamos saber, porque o Guarani não vai trocar o treinador. Tá? Eu sempre digo aqui para vocês na rádio, no YouTube, se vocês estão ouvindo pela primeira vez, eu sempre digo na rádio que nós conseguimos montar um bom time titular para o Guarani com esse elenco. O problema são as peças de reposição. Tá? Eu acho que nós podemos mudar a forma, o conceito de jogo, mas nós somos reféns do seu Mozart, das suas convicções, do seu objetivo, ou da falta deles, né? Que é um treinador que recentemente, numa entrevista coletiva, ressaltou as suas conquistas, 2 quintos lugares e o fato de ter terminado a Série B do ano passado em 10º com o Guarani. Essas são as conquistas ressaltadas pelo Mozart Santos. Que título ele ganhou? Que título ele disputou? Até onde ele foi na carreira? Qual é a história do Mozart como treinador de futebol? Como jogador até tem uma historinha aí, né? Mas a diretoria do Guarani não vai demitir o Mozart não, viu? O Eduardo de Oliveira, Otis e amigos bugrinos, boa tarde. A entrevista do treineiro Mozart foi ridícula. O time do São Bento parecia que estava jogando... São Bernardo, né? O time do São Bernardo, perdão, eu que li errado aqui. Parecia que estava jogando um derby. O Guarani um jogo de casados contra solteiros. Sim. E eu alertei para isso, né? Durante toda a programação aqui de segunda e de terça-feira, eu alertei para isso. O São Bernardo vem para o Brinco de Ouro para jogar um jogo importante e vem inclusive com motivação financeira. Porque o seu Roberto Graziano faz questão absoluta de ganhar do Guarani. Né? Eu não alertei? Vocês não ouviram eu falar sobre isso aqui o tempo todo?
Acho que vocês ouviram, né? Eu falar sobre isso aqui o tempo todo. Na segunda, na terça. Só o Guarani que não ouviu. Ou só o Moza que fez questão de fingir que isso não aconteceria, né? O Moza vai na sua coletiva dizer que sabe como São Bernardo joga. Sabe? Então fez o quê para evitar a paulada que nós tomamos ontem, Moza? Nada. Absolutamente nada. Um abraço, Daniel, Eduardo. O Marcelo Aguilhari, boa tarde, Ortiz e amigos. Vergonha, vergonha. Tá sabendo da reunião do CEA hoje? Eles vão se reunir lá, Marcelo. Eu espero que tomem alguma decisão, espero que tomem uma decisão positiva para o Guarani. Prejuízo para o Guarani já está consolidado. Nós perdemos vaga na Copa do Brasil, perdemos vaga na segunda fase do Paulistão e podemos agora perder uma grana forte aí de uma multa rescisória para mandar o Mozart embora, cara, né? Que eles tomem a melhor decisão, o prejuízo já está tomado, né? Então que eles tomem uma decisão, que sejam homens, pelo menos uma vez na vida, porque até agora só foram covardes, né? O Eduardo Lacerda, boa tarde. Se a gente não perder da Ferroviária, beleza, mas se a gente perder, ainda existe a possibilidade de a gente cair. A vergonha pode ficar pior. Tem certeza disso, Eduardo. A gente ressaltou isso no nosso pós-jogo de ontem muito fortemente, né? Ganhou da Ferroviária, beleza, eliminou o risco de rebaixamento. Mas e aí, combinou com a Ferroviária já? A Ferroviária é horrível, concordo, mas o Guarani que jogou ontem é pior que qualquer Ferroviária que eu tenha visto jogar, né? E agora? A gente combinou com a Ferroviária já de ganhar o jogo, Mozart? Você vai ganhar de 1-0 da Ferroviária lá, esquecemos 5, ó, uma mão cheia, ó. 1, 2, 3, 4, 5 gols tomados pelo do São Bernardo? É isso aí, Eduardo. Beto Bugrino, boa tarde, Ortiz e amigos. Se o Guarani tivesse um treinador, teria mudado o time assim que levou o segundo gol. Ele é muito fraco, não conhece nada de futebol e o time não tem uma jogada ensaiada. Não tem, Beto, não tem. Mas as convicções dele falam mais fortes, né? As convicções dele falam mais forte que qualquer outra coisa que a gente fale por aqui, né? E tenho certeza que o programa de hoje vai ter que ser estendido. Nós vamos ter que ir além da 1 hora tradicional aqui, viu, pessoal? Porque nós temos muitas mensagens aqui e ainda tenho que dar atenção para o pessoal que está lá no YouTube, viu? Então, provavelmente nós vamos estender um pouquinho o programa de hoje, tá? O Léo lá de Salvador. Boa tarde, família Bugrina. Pela primeira vez fui embora antes de terminar um jogo do Bugre. Depois do 5º gol, desanimei total. Está sendo difícil digerir tudo o que aconteceu ontem. Meu sentimento é de frustração e preocupação. Desculpem o desabafo, mas desculpar do quê, Léo? Esse seu desabafo aí, cara, ele é compartilhado por 95% da torcida do Guarani. Porque tem uns 5% aí que ainda vão a público defender o Mozart e o seu trabalho, Léo. Nós todos estamos decepcionados. Nós tivemos que ter muita força ontem para conduzir a transmissão até o final, tá? E ainda teve um palhaço que veio falar que a gente tem que ser profissional e não torcer para transmitir um jogo. Um palhaço, né? Isso aqui é uma rádio de torcedor, cara. É torcedor apresentando aqui. Nós não somos jornalistas, nós somos torcedores do Guarani, né? Eu entendo isso como um elogio, né? Porque o nosso trabalho vai beirando o profissionalismo, né? Beirando o profissionalismo e o cara acha que a gente tem a obrigação de ser imparcial aqui, né? Primeiro áudio do Guilherme Sampaio. Solta a voz, Guilherme. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde aí a todos os amigos bugrinos. Cara, na minha opinião, o que ocorre é a gente tem um horizonte nebuloso, né? Que a gente consegue visualizar agora. Não muito por conta da incompetência das pessoas que hoje estão dirigindo o Guarani. E não pela situação em si do futebol. Hoje o Guarani tem tudo para deslanchar, cara. É um clube que tem condições de subir de divisão. O Guarani tem condições de administrar um time competitivo com o dinheiro que tem disponível hoje. O Guarani tem jogadores valorizados aí para render dinheiro ao Guarani. Mas na mão dessas pessoas que aí estão, Ortiz, a coisa não vai andar, não adianta. Você não pode dar uma Ferrari na mão de um cara que está acostumado a dirigir, de andar de bicicleta. Não dá certo, cara. Eu acompanhei muito atentamente, acho que eu vi até 2 vezes aí a apresentação das chapas, né? Quando você fez o programa exclusivo sobre isso. É ridículo, cara. É ridículo. O Edinho, cara, que é um cara que tem uma vivência grande aí corporativa, pode corroborar comigo. É ridículo o jeito que os caras se apresentam, os caras se falam, é totalmente amador. Os caras não têm a mínima noção do que é gerir uma empresa, uma instituição. Eles não têm nenhum deles tem um plano para o Guarani. Ó, meu plano é esse. Meu plano de ação para essa área é essa. Não tem nada.
Os caras só falam besteira, Ortiz. Eu ouvi, cara. Eu não sou moleque. Tenho 42 anos, cara. Já trabalhei em Coca-Cola, já trabalhei em JBS, já trabalhei na Shell, já trabalhei em vários lugares, cara. Eu não tô falando de orelhada, não. Tá? Nenhum dos que falou aí, isso não defendendo chapa A nem chapa B. Nenhum tem um perfil de gestão. Nenhum. É tudo um bando de aventureiro, cara. Aventureiro na acepção da palavra mesmo. É cara que ele acha que ele vai entrar lá e conforme as coisas forem acontecendo, ele vai tocando. Sem planejamento nenhum. É ridículo, cara. É ridículo. Guilherme, a observação que você fez foi a mesma que eu fiz, né, cara? São duas chapas extremamente preparadas. Propostas, nenhuma. Projetos, nenhuma. Quando você fala em marketing, parece que você está falando num absurdo. Quando você fala em comunicação, parece que você está falando num absurdo. Né? Parece que é uma linguagem nova, recém-criada no mercado. Né? Não tem proposta, não tem projeto, tem falácia. Tem muita gente falando, né? Mas fazendo nada, absolutamente nada. Até por isso eu digo aqui, eu gostaria muito de ter uma terceira via para esse processo eleitoral. Mesmo sabendo que eu estou falando para as paredes aqui, ou que tem gente agora nesse momento ouvindo lá e falando, pô, esse cara de novo, Ortiz, né? Ei, Ortiz, vai começar a fazer política. Não vou não, cara. Gostaria de começar, mas eu não quero mesmo. Eu abri mão da participação política no Guarani há muito tempo, viu? E até vou revelar aqui, eu tive uma conversa com o nosso grupo hoje, eu falei pro Edinho, Edinho, eu não quero ser o cara a decidir uma eleição no Guarani, cara, não quero. Não vai ser eu. Mas eu vou dizer aqui, nós temos duas chapas extremamente despreparadas, duas chapas que vão estar reunidas agora à tarde, né, numa reunião do CA para decidir o futuro do Guarani. As duas chapas vão estar lá presentes. Então, isso já mostra onde a gente está indo, né, Guilherme? Vou registrar aqui a mensagem do Angelão, para a gente ouvir o comentário do... Acho que é do Fernandão em seguida. Boa tarde, Ortiz e equipe. Edinho, você tem toda a razão. Inclusive você está extremamente emocionado, está triste como todos nós. Eu afirmo que não temos nas nossas fileiras gente capaz de gerir futebol. Ortiz, infelizmente essa terceira via para mim, só com uma SAF. Ângelo, não mistura os temas. Uma SAF séria, honesta, sem asa, sem magno, um grupo forte. Ainda acha que temos uma marca interessante a ser explorada e, repito, não vejo nos 1.500 sócios aproximadamente existentes nenhum líder para assumir o Guarani Futebol Clube. Ângelo, SAF é uma coisa, clube é outra. SAF é uma coisa, clube é outra. O clube vai continuar elegendo os seus comandantes, independente da existência ou não da SAF. A SAF é só futebol, Sociedade Anônima do Futebol. Clube é outra coisa. Eu não posso misturar as duas coisas, mas eu corroboro da sua opinião aí sobre o momento vivido pelo Guarani, sobre tudo que está acontecendo com o nosso Bugre. Sincero e honestamente, estou muito entristecido com tudo isso, viu, Angelão? De verdade, muito entristecido com tudo isso e às vezes paro e penso aqui, será que vale a pena, né? Será que vale a pena fazer tudo isso? Será? Não sei. Não sei realmente se vale a pena continuar ou não. Não sei, de verdade não sei, viu? Não sei mesmo não. Bom, vamos lá, vamos para o próximo comentário pré-gravado enviado para a gente aqui. Agora quem vai bater um papo com a gente é o Fernando Lovato. Vamos soltar o Fernandão aqui falando com a torcida do Guarani e deixando o seu comentário aqui no nosso Bugre Online dessa tarde. Fernando Lovato. Guarani! Boa tarde, Ortiz. Boa tarde a todos os meus amigos e amigas da Rádio Planeta Guarani. Hoje, quinta-feira, dia 16 de fevereiro de 2023, estamos aqui para mais um comentário no Bugre Online, né, Ortiz? Eita, nós! Que noite, hein? Que noite, meu amigo, que noite. Quem que dormiu? Quem que não ficou indignado, envergonhado, triste por tudo que aconteceu ontem? Olha, poucas vezes eu vi a rádio abatida, né, Ortiz? Sempre tem um ali, nas situações mesmo do ano passado, alguém puxava um, puxava o outro, mas ontem realmente foi de abater, né? Vamos ver, vamos juntar os cacos aí para ver o que a gente faz, porque tá complicado. A gente não vê uma melhora, a gente não tem a perspectiva de melhora, isso que é o pior de tudo. Acho que esse sentimento é o pior, você não conseguir vislumbrar alguma coisa melhor. Mas é isso que nós temos,
é esse elenco aí, conquistar mais 2, 3 pontos aí para se livrar do rebaixamento, e tomara que quem tá lá dentro enxergue que precisa reformular. Não dá de verdade, tudo que a gente viu dentro do campo. E aí, se isso não foi o suficiente para eles entenderem que tá tudo errado não, uma parte errada, e depois da entrevista do Moser, eles entenderem que realmente não tem condição nenhuma do Moser ficar, como é que o jogador vai olhar para ele agora e confiar num esquema tático, perdendo de 5-1 em casa, sendo achincalhado pela sua própria torcida? Então, Ortiz, é uma situação muito complicada. Graças a Deus nós fizemos aquelas 2 vitórias ali, de 2-1 contra a Portuguesa e 1-0 contra o São Bento, porque senão, meu amigo, a situação ia estar bem mais difícil. Falando sobre o jogo de ontem, né? Foi um massacre, né? Um verdadeiro massacre. O São Bernardo veio no jeito de jogar, um padrão de jogo deles. Jogar com 3 zagueiros, uns podem concordar, outros podem não concordar. Aí é de cada um. Mas foi eficiente ontem, né? Eles marcaram muito bem, agora ele não soube sair da marcação forte do São Bernardo. O Moser não soube escolher a melhor tática. É o que eu falei, não precisa mudar os jogadores, você precisa mudar o posicionamento quando você joga com um adversário com 3 zagueiros. E o Moser em nenhum momento conseguiu fazer isso, né? O Moser tem grande culpa, mas os jogadores também. Péssima partida de todo mundo, péssima. Talvez o Bruno José ali pela vontade e criou algumas oportunidades, mas o restante, Ortiz, não dá para salvar ninguém. Ontem não dá para salvar ninguém. Todo mundo errou, todo mundo tem sua parcela de culpa. Não dá para eximir jogadores. Jogadores têm culpa, porque uma coisa é não jogar bem, outra coisa é jogar sem vontade. E ontem o Guarani jogou sem vontade. Lembrou aqueles times que jogavam por jogar, né? Vamos jogar e seja o que Deus quiser. E no Guarani não pode ser assim. Não pode. Infelizmente, o que está acontecendo no Guarani é preocupante, Ortiz, é preocupante. Mas temos jogo sábado. Uma vitória contra a Ferroviária, que é a última colocada, pode nos livrar do rebaixamento. E culminando, né, Ortiz, depois do que aconteceu no campo, erros individuais, erros coletivos, ontem errou de tudo quanto é jeito, errou a parte no ataque também, meio de campo não existiu, e não dá para colocar a culpa na falta do Richard Rios, não dá. Antes era culpa do Giovanni Augusto, agora é culpa do Richard Rios que não joga. Então não dá pra colocar esse tipo de culpa, não. Realmente ontem o time estava numa noite, já é ruim, né? O time já é ruim e numa noite terrível. E culminando com a entrevista do seu Moser, né, Ortiz? Seu Moser. Para mim agora o que fica, como é que a gente vai reagir pro jogo de Araraquara? Essa é a minha maior preocupação. Porque a Ferroviária, apesar de ter um time ruim também, igual ao nosso, equivalente, vai jogar o último jogo deles, vida ou morte para eles. E será que eles vão entrar no mesmo ritmo do São Bernardo e o Guarani no mesmo ritmo que jogou esse último jogo? Essa é a pergunta, né, Ortiz? Então foi um show de horrores ontem, uma coisa ridícula. E aí estende culpa para jogadores, comissão técnica, diretoria. E os únicos que não têm culpa somos nós torcedores, que avisamos, alertamos, tentamos fazer a nossa parte. E lá parece que ninguém ouve a torcida do Guarani, infelizmente, Ortiz. Mas sábado tem jogo, amanhã a gente vem comentando também sobre o jogo, né? Ver o que o Moser vai fazer, sem 2 importantíssimos jogadores. Não sei como que ele vai armar isso. Mas amanhã a gente conversa, tá bom? Fica aí o convite para hoje à noite, a partir das 19 horas, o Bugre Online, Boa Noite Bugrão, entre o Cleitão e o Ortiz, para falar muito sobre esse jogo ainda, tá bom, meu amigo? Uma boa tarde para vocês, um bom programa, fiquem todos com Deus e fui! Guarani! Fernando, tem toda a razão mais uma vez, né? Tem toda a razão aí no seu comentário, tem toda a razão no que fala. Não dá para poupar ninguém, né? Com muito boa vontade a gente conseguiu achar um empenho do Bruno José em campo, né? O restante do time absolutamente figurativo, né? O treinador tem culpa? O treinador tem participação nisso? Claro que tem, mas ele também não é só o culpado, né? A culpa é geral. Nós temos que achar todas as bundas, porque
Não tem bunda no Guarani. A impressão que eu tenho é essa. Não tem bunda, só tem seringa no Guarani. Só tem seringa no Guarani. Ninguém é culpado. Eles falam como se a culpa não fosse de ninguém. Como se a culpa fosse nossa, né? O Mozart, na sua entrevista coletiva, aí fala... hoje todo mundo tem voz, né, na mídia social. Lamentando isso. Parece que está lamentando esse fato, né? Parece que está lamentando esse fato, o Mozart, né? Um abraço, Fernando. Um abraço, meu amigo. E vamos pro nosso Boa Noite Bugrão de hoje à noite, sim. Vamos sim. Tá aí o WhatsApp na tela para você que está no YouTube acompanhando a nossa transmissão. Vem pro WhatsApp, mande sua mensagem. Daqui a pouquinho uma atenção pro pessoal que está mandando comentário lá no chat do YouTube também. Fiquem tranquilos, todas as mensagens que chegam aqui vão acabar sendo lidas, tá bom, pessoal? O Beto, nas entrevistas o Mozart é muito e nada de mandar embora. O Mozart não sabe o que falou ontem, o Beto. Ele estava perdido dentro do campo e perdido na entrevista. Ele não devia ter dado essa entrevista. Ele não tinha a menor condição de falar. Não tinha a menor condição de falar. Vamos para um áudio do Eugênio, do Flamboyant. Agora solta a voz, Eugênio. Boa tarde, Ortiz, amigos planeteiros. Difícil esse dia seguinte, né? Passando aí para dar um abraço em você, Ortiz. Dizer que a situação de fato é bem difícil, né? Acho que tudo já foi dito ontem, hoje aí nas entrevistas que a gente também está ouvindo, enfim. Sim, minha opinião é bem singela aí. Infelizmente, o nosso Guarani tão amado está entregue aí na mão de ratos, né? Infelizmente, é o que a gente tem. Um abraço para você, Ortiz. Vamos ficar na audiência aí. Valeu, Eugênio. Rato combina com queijo, né? Um abraço, meu amigo. O Sérgio Santos, lá, acho que é de São Bernardo, Sérgio, não sei, é de lá da região, né? Boa tarde, amigos. Fiquei estarrecido com a ignorância desse técnico. Vocês já viram algum profissional achar que a motivação não é importante? Que só o salário basta? Nós comentamos isso ontem no pós-jogo, Sérgio. É um absurdo. Um treinador dizer que o jogador não precisa de motivação, que a motivação do jogador é o salário, que eles são profissionais, que ele não acredita em mostrar videozinho para jogador, que ele não é um técnico motivacional. Mas então ele está lá para fazer o quê, gente? Como é que ele vai fazer o time reagir no intervalo de jogo? Como é que ele vai fazer o time mudar a proposta de jogo no intervalo do jogo? Se ele mesmo se diz não ser motivacional, um cara que não trabalha com motivação. E aí, para que contrata um psicólogo do esporte, então? O elenco do Guarani não tem preparo psicológico nenhum. Nós tivemos 2 expulsões ontem, 2. Ah, mas a expulsão do Jamerson foi injusta. Cara, eu não acho, eu achei que foi justa. Ah, mas a expulsão do Castan foi injusta. Não acho também, o Castan dá um tapa no rosto do adversário no final do jogo. Né? O que está sendo feito no Guarani? A gente não sabe. O que a gente sabe é o caminho, é onde esse caminho feito vai levar o Guarani. Isso a gente sabe, né? Voltando aqui para o WhatsApp, vamos lá, vamos com as próximas mensagens aqui. O Marco mandou um áudio. Ô Marco, um áudio é melhor, viu? Vamos ouvi-lo. Boa tarde, Ortiz. O Guarani precisava urgentemente de um técnico que tenha um perfil de trabalhar a base do Guarani. Eu vejo o prejuízo que o Mozart vai trazer no final do ano de a gente deixar de revelar 2, 3 jogadores, como aconteceu com o Matheus Lute, que foi emprestado para o Sampaio Correia, onde a vitrine, se ele ficasse aqui 1 ano no Guarani, teria muito mais vitrine, né? Você viu a valorização do Richard Rios. E ao mesmo digo para os jogadores que trazem jogadores assim, sem qualquer expressividade, como o Bruno Michel, e tendo o Renanzinho aí, que já tinha feito o gol, poderia, se tivesse tanta chance e apoio, chegar no fim do ano, dar alguma receita para o Guarani. O Rafael, o Theo, o Nicão, esses jogadores que se destacaram na base, né? Não tem nenhuma política de aproveitar esses jovens para dar uma receita para o Guarani também. Lamentável a entrevista do Mozart. Ele não tem qualquer respeito com a torcida do Guarani, com a instituição Guarani. Eu vejo ele só preocupado com a autoimagem dele, e cada justificativa dele fica pior. A gente vê que o Guarani está totalmente sem comando dentro e fora do campo. Muito obrigado. Marco, a base, né? A base foi abandonada no Guarani nos últimos 2 anos, né? Não é só o Mozart, não. Daniel Paulista também tinha aversão à categoria de base, né? O último treinador que valorizou a base do Guarani foi o Felipe, né? Felipe foi o último.
Os outros todos abandonaram a base. Ao ponto de eu perguntar várias vezes aqui na rádio para que serve a base do Guarani, né? Não é... Levar menino para compor banco de reserva não é dar oportunidade pro moleque, não, gente. Não é, não. Pô, mas você tá querendo que o moleque da base? Não, cara. Só tô querendo que a gente use a nossa base em algum momento, né? A base não resolveria o problema ontem. Com certeza não resolveria. Mas alguns jogadores da nossa base que já saíram, que deixaram o Guarani, poderiam estar hoje mais maduros, sendo parte da solução e nos evitando, por exemplo, da contratação do Bruno Michel, como você citou aí, por 2 anos, né? Lamentável, né? Lamentável. Isso é extremamente lamentável. Você tem toda a razão. O Mozart, ele, em momento algum, ele fala Guarani. Já repararam isso? Reparem em todas as entrevistas do Mozart. Ele não fala Guarani, ele fala eu e nós. Ele não fala o nome do clube jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Ele parece que tem aversão ao nome do Guarani, porque ele não fala Guarani nunca. Ele não fala em Guarani, ele fala meu trabalho, eu, os meus atletas, nós, a comissão. Ele não fala o Guarani. Em momento algum você ouve essa palavra sair da boca do Mozart. Marcelo, boa tarde. Matheus Barbosa, como primeiro volante, não dá. Fez um belo gol, mas na marcação deixa a desejar. Nós temos primeiro volante, né, Marcelo? Então, né? Contratamos e contratamos errado. Mais um erro de planejamento, então, para a gente atribuir aí para o Guarani, né? A contratação de um primeiro volante que não funciona. Não sei, de verdade, não sei, cara. Eu tô tão estarrecido quanto vocês, viu, gente? Vamos ouvir um áudio agora do Dantas no WhatsApp. Vem pro WhatsApp da Rádio Planeta Guarani, solta a voz, Dantas. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde, amigos bugrinos. Ontem, dia complicado. Para dizer a verdade, eu não jantei. Hoje o almoço não desceu direito. Tá um pouco engasgado ainda. Aí a gente volta a ouvir essa porcaria dessa coletiva do nosso técnico. Pelo amor de Deus, viu? Ninguém aguenta esse homem mais. Ontem passou o rolo compressor em cima de nós, essa é a verdade. O pouco que eu consegui assistir o jogo, porque tive um problema que me tirou a atenção, mas o pouco que eu consegui assistir o jogo, sinceramente, foi um rolo compressor que passou em cima do Guarani, infelizmente. Agora fica aquela história, né? Que nem o Ortiz acabou de falar. Você falou que vai ganhar, ô Mozart. Então você vai lá em Araraquara, pega aquele time que tá caindo pelas tabelas e enfia pelo menos uns 8. Enfia 8 e fala assim, ó: nós viemos aqui, respeitamos, cara, da mesma maneira como o Bernô respeitou ontem nós. Vai aí, amigo. Abraço. Só esqueceu de combinar com a Ferroviária, que vai ganhar o jogo, né, Dantas? Só esqueceu de combinar com a Ferroviária, né? E para cumprirmos a nossa pauta aqui, né, vamos ouvir a segunda parte da entrevista, ou do esboço de entrevista coletiva do Mozart Santos. Vamos lá, solta a voz aí, Mozart. O Guarani até criou a primeira chance de perigo ali, né, no cabeceio com o Gênison, mas foi 2 lances de desatenção que acabou culminando nos 2 gols do São Bernardo. Essa desatenção, ela pode estar relacionada ao curto intervalo de jogos entre uma partida e outra, ou até ao desgaste que isso causa? Ou foi algo pontual só assim? Bom, seria fácil para mim chegar aqui e usar isso como muleta. Eu não vou fazer isso, não vou mesmo, porque eu costumo sempre assumir a responsabilidade, não vai ser diferente. É óbvio que nós internamente vamos analisar o jogo de maneira bem fria, assim, e aí ajustar e nos cobrar como eu sempre faço. Mas os episódios eles foram bem desfavoráveis a nós hoje, né? Então, se vamos falar do primeiro gol, a gente rouba a bola, vai dar um chute para frente, desvia, volta para o centroavante. Eu acho que no lance do primeiro gol já aconteceu até um pênalti ali. Sobra, acho que foi o Christian até que fez o gol, né? 1-0. Escanteio, desvia, 2-0. Tomamos o terceiro, reagimos, fizemos o 3-1 e nós estamos criando até situações. No ataque seguinte do São Bernardo, 4-1, com 5 minutos eu perco um jogador. Então, enfim, eu acho que tudo que era para dar errado aconteceu hoje, assim. Então, é duro de assimilar,
Mas assim, eu não posso falar aqui que é o desgaste. Eu poderia falar tranquilamente assim, o São Bernardo era para ter jogado no domingo, não jogou, foi adiado o jogo, acabou sendo favorecido ainda porque chegou mais descansado do que nós, mas enfim, tem coisa que a gente não controla. O que nós controlamos é que nós erramos e aí nós precisamos corrigir os erros para não acontecer de novo. Simples assim, não tem muito o que falar não. Eu me lembro que quando encerrou a partida contra o Botafogo em Ribeirão, você disse que estava muito incomodado pelos 3 gols sofridos naquele jogo, né? A primeira vez que o time tinha sofrido 3 gols. Hoje você fez o 32º jogo pelo Guarani. E a gente lembra que na Série B do ano passado, um dos pontos fortes para a reação foi justamente aquela defesa mais sólida. Essas alternâncias, né? Sofreu 3 lá, depois passou com a rede intacta em Sorocaba, agora toma 5. Isso é um retrato de um time que ainda busca mais identidade, busca mais corpo, na sua visão? É um dos motivos dessa alternância? Concordo. Assim, para mim, a parte mais difícil do futebol é você criar identidade. Essa é a parte mais difícil, sem dúvida alguma, porque demanda tempo. Só que assim, nós estamos no Brasil, eu fui jogador aqui, sou treinador há 4 anos aqui e entendo que tempo é uma coisa que nós não temos. E para mim é bem natural lidar com esse tipo de situação. Mas identidade, assim, nós já estamos construindo, mas ela, para ser enraizada realmente, ela demanda um pouquinho mais de tempo, né? E aí eu concordo contigo. A grande campanha que nós fizemos ano passado foi baseado numa defesa bem sólida. Mas quando a gente fala defesa, é o time. Não é simplesmente os 2 laterais, os 2 zagueiros, o goleiro, é a equipe. Nós, como equipe, precisamos criar uma identidade mais sólida. Na minha opinião, nós já estamos no caminho. 2 vitórias, elas ajudam nesse processo, porque a vitória te dá confiança e principalmente na confiança nas informações. O jogador acaba acreditando mais nas informações que você passa. Mas eu, particularmente, assim, esse jogo eu acredito que foi um jogo atípico. Assim, eu vou usar essa palavra, porque 6 finalizações, 4 gols no primeiro tempo, isso é uma coisa típica. Assim, normalmente não é uma coisa que acontece, né? Pô, o 4º gol, a bola desvia na sola do meu jogador, entra lá no trinco, né? Então, assim, enfim, faz parte. Nós erramos, e eu, como treinador, assumo a minha responsabilidade, mas pode ter certeza que a partir de amanhã nós vamos corrigir e vamos chegar muito mais preparados para sábado, sem dúvida. E, assim, nós vamos talvez entender um resultado como esse ali na frente. Isso aí tem que te fortalecer, assim. Nós temos 2 escolhas, ou você reage ou você se abate, né? Então não tem muito o que falar aqui não. E pode ter certeza que nós vamos reagir a partir de sábado, não tenho dúvida disso. O Guarani enfrentou hoje a 2ª melhor equipe do Paulistão, né, na tabela de classificação, está à frente de todos os times da capital, exceto do Palmeiras. O Guarani encarou com seriedade esse adversário hoje, tendo em vista que tomou 2 gols muito rápido. O Guarani tinha consciência que tinha o 2º melhor time do Paulistão pela frente hoje? Tínhamos, pode ter certeza que nós tínhamos. Eu sabia da força do São Bernardo, da maneira que ele joga. Eu já jogo praticamente há 2 anos da mesma forma, mesmo sistema, né? Então está bem enraizado no time deles, contratam jogadores para esse sistema, e aí é mérito deles. Mas pode ter certeza, assim, que o jogo ele começou desfavorável a nós, né? Nós tomamos um gol muito cedo, tomamos o 2º muito cedo, e aí tivemos que tomar 2 golpes como esse para poder entrar no jogo. Quando nós começamos a entrar no jogo e a criar as nossas situações, tomamos o 3º, reagimos ainda e, enfim, o resultado final todo mundo já sabe. Mas pode ter certeza que a gente sempre respeita todos os adversários, a gente se prepara da melhor maneira possível para fazer todos os jogos. Infelizmente, eu quero acreditar que foi um resultado atípico e pode ter certeza que esse tipo de coisa não vai acontecer mais. Meu questionamento é em relação ao jogo também. O que motivou a saída tanto do Giovanni Augusto quanto do Isaac? O campo estava encharcado, estava difícil também para jogador a menos. Os 2. O que aconteceu para tirar os 2 juntos? Campo encharcado, um jogador a menos. Eu já tenho que pensar no jogo de sábado. E vamos ser sinceros, estava 4-1 o jogo, eu com um jogador a menos. Pode acontecer do empate? Pode, mas é pouco provável, né? Nós tentamos, é óbvio que nós tentamos, mas eu já tenho que pensar no jogo de sábado, eu tenho que preservar meu jogador. É o 4º jogo em 10 dias. E para mim, no sábado é uma final. Então eu tenho que preservá-los fisicamente para eles estarem em condições de jogar no sábado. Então a ideia, e principalmente assim, é reforçar o meio-campo, né? Eu estava jogando com meia como volante. Então, como já estava 4-1 com um jogador a menos, e eu deixei o Isaac
e o Giovani juntos praticamente 10, 12 minutos com um jogador a menos, não aconteceu nada. E aí eu fiz as trocas para fortalecer o nosso setor defensivo. E mesmo assim nós tomamos o 5º gol ainda, e nós poderíamos ter matado a jogada no meio campo. Então a lógica na minha cabeça foi essa. E aumentar a estatura do time também, para de repente uma bola parada, nós tentarmos o 2º gol. Pessoal, eu vazei a minha câmera aqui de propósito, porque não dá, né? Não dá, né? É melhor deixar a torcida falar com o Mozart. Fala aí, torcida. Fala mais alto. Mais alto. Essa é a mensagem que fica, né? Acho que o torcedor do Guarani hoje quase que unissonoramente fala isso, né? O torcedor do Guarani fala isso muito latente, né? Deixa eu começar a apagar os comentários aqui do pessoal do YouTube. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Vamos lá. Vinícius Pilate. Fala, Ortiz, eu gosto muito de acompanhar seu trabalho. Sou fã desde a época... Ele não falou que época aqui, mas acho que é desde a época do Portal Forte, né, Vinícius? Quando o Planeta Guarani era bem forte, né? Ontem foi difícil. Tenho 28 anos, frequento o Brinco desde os 3 anos. Foi a primeira vez que fui embora antes de terminar o jogo. Não consegui terminar de ver aquela vergonha. Muita gente fez isso ontem, viu, Vinícius? Muita gente. Eu não posso criticar esse pessoal, não. Tenho que criticar quem fez o torcedor ir embora antes, né? Jogadores, comissão técnica, diretoria. É assim que nós queremos atrair público para os jogos do Guarani, né? Moacir Paranhos, boa tarde, Ortiz. Que noite para ser esquecida, Moacir. O problema é que ela vai ser lembrada, né? E por muitos e muitos anos na nossa memória, viu? Ô Lucas, lá de Serra Negra, olha o meu cachorro querendo participar também. Por incrível que pareça, tem uma escola em frente à minha casa e eles estão tocando marchinha de carnaval agora. E o meu cachorro começa a uivar. Peço perdão a todos aí se vazar o áudio do uivo dele, viu? Ô Lucas, fala Ortiz, no YouTube ficou bem da hora. Um abraço, amigo. Marcelo Peixoto volta dizendo aqui que ontem foi zoado. Tiago Crisante, o problema é que a MAG não administra o São Bernardo, não poderia administrar o Guarani. Pois é. Mas a proposta da Magno não é administrar o Guarani não, viu, o Tiago? A Magno não pretende administrar o Guarani. Os interesses da Magno são um pouco diferentes desses aí, mas eu não vou falar sobre isso agora não, viu? E esse cara falando é uma tortura, é ridículo, verdade, falando do Mozart, né? Não tem culhão para demitir ele, não tem, pelo jeito não. Vamos ver se nessa reunião de hoje à tarde se vem essa decisão, né? O Carlos Silva, o Mozart não é bobo, renovou recentemente, é ótimo salário. Você acha que ele vai pedir demissão? O Mozart é uma vergonha para o Guarani, mais vergonha ainda, né, o Carlos Silva, é quem renovou o contrato dele, né, com essa multa aí, né. Ricardo Moisés, Pastana, Mozart, sinônimo de fracasso, fora Mozart. Mozart ridículo, péssimo, ele tá lá em Parelheiros falando com a gente, obrigado. Mozart é uma vergonha, fora Mozart, vai embora. As mensagens do Carlos Silva lá no YouTube. O Geraldo Irineu, olá, boa tarde. Tô achando que este ano o Bravo Bugre vai cair para a Série A2. O time é muito instável. O time é ruim mesmo, né, Geraldo? Vamos falar a verdade, né? O time é bem ruim, né? Instável é um eufemismo para ruindade, né? Mas vamos torcer para não cair, né? O que nós podemos fazer aqui é torcer para não cair, né? Torcer para conseguir pelo menos mais uma vitória aí e se livrar do rebaixamento, né? Vamos torcer e torcer bastante, né? O Edu Boca, o grito da torcida é quase que uníssono. Fora Mozart, fora Pastana, fora CA omisso. Mozart, quem apanha não esquece. Você pode classificar e disputar até a final. Mas nós, torcedores que somos o Guarani Futebol Clube, jamais esqueceremos o vexame de ontem. Sua convicção é em cima de multa e não da sua capacidade e profissionalismo. Depois pede desculpa aqui. Boa tarde, Ortiz e Bugrinada. Hoje tá passando tudo, Edu. Não tem problema não, meu amigo. Um grande abraço para você, viu? Guilherme Sampaio, mais um áudio dele. Solta a voz, Guilherme. Ortiz, e assim, cara, esses comentários aí sobre SAF, cara, é o que tá permeando aí as redes sociais também no momento. Ah, porque tem que virar SAF, porque a SAF... Primeiro que o Guarani hoje não tem estrutura nenhuma para se tornar uma SAF. Segundo, se tornar uma sociedade anônima não é garantia nenhuma de que o clube vai ser bem estruturado, bem gerido. Os caras acham que é uma mágica, virou SAF no outro dia, pronto, estamos profissionalizados, ricos, vamos ser campeões. Não é assim. A Ferroviária é uma SAF. Olha a situação da Ferroviária. O Botafogo de Ribeirão Preto é uma SAF. Até outro dia ele estava na Série C. O Figueirense tentou se tornar uma SAF. O Figueirense está na Série C. Então, pessoal, segura.
SAF não é condição única para que um clube seja bem gerido, bem estruturado. Tem SAFs e SAFs, não é garantia de nada. Cito aí, o São Caetano é SAF. Vai dar uma olhada na campanha do São Caetano lá na Série A2, Guilherme, né? Eu não vou entrar nesse mérito agora não, viu, gente? Não vou mesmo. Teve gente ontem mandando mensagem durante a transmissão dizendo que é pra MAG não assumir o Guarani, né? É tudo que a MAG não quer ouvir, né? Tudo. Um abraço, Guilherme. O Roberto lá de Matão. Boa tarde, Ortiz e toda a família Bugrino. Ortiz, esse cabeção, é o Mozart, né? Ele é um funcionário do clube, ele deixa ele nas categorias de base, coloca o técnico da base para ser técnico do profissional. Aí quero ver se esse cara não pede para sair. Cara, o pior é o seguinte, né? Se botar o técnico da base, ele deu umas mozerzadas aí na Copa São Paulo também, viu, Roberto? Não resolve, hein? Não resolve. Apesar que vai estragar a base também, tá difícil arrumar um lugar para ele, e o melhor lugar para ele é fora do Guarani. Acorda Ricardo Moisés, acorda CA, né? Acorda todo mundo, né? Já fizeram a arte, né? Agora tem que limpar de qualquer jeito, né? A salada, a lambança que eles fizeram lá tá feita, né? O Arley, boa tarde, Ortiz. Tô enojado das coletivas desse técnico. Alguém tira esse incompetente do Guarani, por favor, não dá mais. E como você disse há uns programas atrás, obrigado, Yuri. Cara. Obrigado, Yuri, velho. Se não fosse o Yuri, nós estaríamos vivendo o clima de Série C do Campeonato Brasileiro, viu? Se valorizou e vazou, né? Se valorizou e vazou, né? O Mozart fala num trecho aí da sua entrevista que o jogador vai pegando confiança no que o treinador fala para eles no decorrer das partidas com as vitórias. Depois do jogo de ontem, será que o jogador do Guarani consegue ter tanta confiança assim no seu trabalho, Mozart, no que você fala? Será que o jogador do Guarani confia tanto num técnico que expôs ele a uma derrota vexatória por 5-1 jogando em casa? Ai, hein? Cuidado, hein? Cuidado, hein? Ô, seu Ricardo Moisés, cadê a sua atitude, seu Ricardo Moisés? Que decepção, hein, meu velho? Que decepção, hein, meu amigo? Que decepção, hein? Ninguém servirá a dois senhores. Lembre-se sempre dessa frase, Ricardo Moisés. Ninguém servirá a dois senhores. O senhor serve ao Guarani Futebol Clube, ou então o senhor não serve para ele, seu Ricardo Moisés. É simples assim. Como gosta de dizer o Mozart nas suas falas, é simples assim. O senhor serve ao Guarani. Se o senhor não serve ao Guarani, o senhor não serve para ele. Qualquer um que não sirva ao Guarani, não serve para ele. Tem que estar fora de lá, tá bom? Estamos terminando aqui, pessoal. Deixa eu trazer a mensagem do Cleitão, então. Vamos lá para o comentário pré-gravado do Cleiton Vendemiato, aqui na Rádio Web Planeta Guarani. Solta a voz, Cleitão. Deixa eu soltar a vinhetinha dele, porque ele gosta. Cleiton. Vendemiato. Guarani. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde para o nosso amigo ouvinte, para nossa amiga ouvinte ligado aqui na Rádio Planeta Guarani. Abrindo a porta, mas uma porta pesada hoje, viu, Ortiz? Para falar desse Guarani, para falar de talvez um dos maiores vexames proporcionados na história do Guarani, sobretudo dentro do Brinco de Ouro da Princesa. Uma noite trágica, uma noite que eu até comentei ontem durante a nossa jornada esportiva, né, Ortiz? Uma noite que é para ser esquecida, mas talvez nós não devamos esquecer, não. Acho que o que aconteceu ontem foi sintomático, foi um enredo de algo que nós já estamos alertando há algum tempo, e o que aconteceu ontem é apenas um desdobramento de uma série de coisas que a gente vem alertando em relação ao Guarani, ao seu processo de formação de elenco, ao seu futebol e também internamente, né, Ortiz? O que a gente tem visto ultimamente é um Guarani que parecia organizado, mas que vem se bagunçando, vem tropeçando nas próprias pernas, e isso realmente não é bom, né, Ortiz? O meu comentário hoje, falando dessa trágica partida de ontem à noite no Brincão de Ouro da Princesa, e também na continuidade daquilo que nós falamos no nosso pós-jogo, é em relação ao que nós observamos ontem enquanto vontade, Ortiz. O time é limitado, a gente sabe, o time tem carências de peças, a gente sabe, o Mozart é teimoso, a gente sabe disso, o Mozart tem as convicções erradas dele, mas para mim o que fica muito
muito ruim e que deixa muito triste toda a coletividade bugrina é ver o time apático como foi ontem. É ver um time que tomou 2 gols em 8 minutos, que com 20 minutos estava tomando de 3-0, que foi para o intervalo tomando uma goleada sonora de 4-1, não ter capacidade de tentar ao menos reagir. Um time que não buscou o brio dentro dos seus jogadores para tentar fazer algo diferente, aceitando passivamente uma derrota como essa extremamente dolorida. Isso revolta o torcedor bugrino, a falta de vontade, a falta de honrar o manto do Guarani é que incomoda de verdade os torcedores. E para mim, Ortiz, o ponto alto, o ápice de toda essa tragédia que a gente viu ontem foi a entrevista do Mozart na sua coletiva pós-jogo. Um festival de besteiras, um festival de informações que não agregam nada, sorrisinhos, continuaram sorrisinhos, né? A gente vê um Mozart que está completamente perdido dentro do seu processo de direção desse elenco, e por mais que a gente veja que o elenco realmente está fechado com ele, a gente não pode admitir que em nome desse fechamento a gente veja o que tem acontecido com o Guarani, né, e o que o elenco tem feito com a camisa do Guarani. Quando ele fala que a gente, no próximo sábado, tem a oportunidade de, vencendo a Ferroviária, esquecer o que aconteceu na noite de ontem, Ortiz, para mim é desrespeito com o torcedor. Não vai ser uma vitória contra hoje um dos piores times do campeonato, que provavelmente deve ser rebaixado à Série A2, que vai apagar a página vexatória escrita na história do Guarani na noite dessa quarta-feira que passou. Não vai ser uma vitória contra a Ferroviária que vai fazer com que o Guarani apague todos os seus defeitos de montagem do elenco. E mais, Ortiz, a gente cobra sim dos jogadores, a gente cobra sim do Mozart, todos eles têm as suas parcelas de culpa, mas para mim, o pior de tudo isso é ver o quanto esse conselho de administração do Guarani é passivo, de ver o quanto esse conselho de administração do Guarani é omisso, de não ter ninguém. Aliás, teve o Pastana, que esteve ontem do lado do Mozart na coletiva, para apenas acenar afirmativamente com a cabeça, endossando as palavras do treinador. Até quando o conselho de administração, representado pelo seu presidente, o Ricardo Moisés, vai ficar ali simplesmente dizendo amém para tudo que os profissionais que são contratados para tocar o futebol fazem? Se você não entende de futebol, é óbvio que você tem que contratar alguém que conheça da área, mas isso não implica em não necessidade de cobrança. Cadê as cobranças em cima de um trabalho, de uma equipe que é remunerada para fazer o seu trabalho e não entrega um resultado a contento? Para mim, o pior de tudo, né? Pior do que a derrota, pior do que a apatia dos jogadores, a falta de vontade, pior do que as groselhas do Mozart, é saber que tudo isso tem a conivência de um conselho de administração que hoje, em relação ao Guarani, está completamente omisso, completamente em silêncio e que não dialoga com a sua torcida. De forma que a gente tem que rever sim, rever quem vai ser o técnico do Guarani. Não era para o Mozart estar já no Guarani essa manhã, o Mozart já teria que ter sido demitido ontem, não era para boa parte desse elenco ter sido contratada, não era para o Pastana estar mais aqui depois de tudo isso que a gente tem visto, e principalmente aqueles que estão à frente do Guarani deveriam então, se não conseguem tocar o Guarani adequadamente, repensar suas trajetórias à frente da administração do clube. A gente vai conversar um pouco mais ainda durante a noite, né, Ortiz? Temos o nosso Boa Noite Bugrão a partir das 19 horas e vamos tentar destrinchar todos esses elementos que levam o Guarani a escrever na noite de ontem uma das suas páginas mais vexatórias da história. Grande abraço para você, para os nossos amigos ouvintes e até logo mais à noite. Valeu! Então, abre o microfone, Ortiz, abre o microfone, né? O buraco do Ortiz hoje, né? Então, ouvindo seu comentário, eu posso só usar uma frase que eu já usei aqui durante esse programa. Ou serve ao Guarani, ou não serve para o Guarani. Então, depois do seu comentário, eu vou ser mais efusivo aqui. Presidente Ricardo Moisés. Vou tentar lembrar o nome de todos aqui de cor. Rubens Vicente. Anailson Neves. André Marconato. João Alexandre. Marcos Lena e Felipe Rosselli. Vocês têm a obrigação moral de tirarem
o Mozart do Guarani hoje. E esse 7 aí também tem a obrigação moral de reverem a permanência do seu Rodrigo Pastana hoje. O nosso elenco é pobre, o nosso time, a gente consegue montar um time titular melhor, com um técnico bem intencionado, com um técnico competente e capaz, mas as lambanças de vocês já foram muito grandes, foram grandes demais. Então agora vocês têm a obrigação moral de consertar essa lambança, sob pena de levarem o Guarani a um lugar que historicamente ele não pertence, mas que ele está se aproximando muito de voltar a frequentar. Tá? Obrigação moral, se é que vocês têm moral para isso. Agora chegou a hora de agir, chegou a hora de cortar as manguinhas, cortar as asinhas de quem está voando muito no brinco de ouro da princesa. Esse cara tirou sarro da gente na entrevista coletiva dele ontem, viu? Tirou sarro da gente na entrevista coletiva dele ontem. Vamos voltar aqui para o nosso WhatsApp, vamos lá, o número do WhatsApp está aí na tela para você que está no YouTube, é só mandar sua mensagem que a gente põe no ar, tá? Se tivermos mais mensagens no YouTube, a gente traz também. Vamos lá, vamos pagar o nosso amigo que está mandando sua mensagem aqui para o WhatsApp, já estamos na reta final do programa. O Aguinaldo do Proença, eu gostaria de saber do senhor Ricardo Moisés por que fez multa rescisória tão alta com um sujeito chamado Mozart. O pior é que tanto a situação como a posição quer continuar com esse Mozart, é muita incompetência. Além do Mozart também o seu Rodrigo Pastana, né, Aguinaldo? A gente não pode esquecer do seu Rodrigo Pastana, né? Não pode esquecer dele, né? Não pode esquecer do seu Rodrigo Pastana. Esse elenco tem DNA. Esse elenco tem os DNAs do Mozart, do Rodrigo Pastana e do Ricardo Moisés, que é quem toca o futebol do Guarani lá no CA, bem registrado, né? Isso não pode ser esquecido por nós aqui. São Bernardo 5, Guarani 1. Ou melhor, Guarani 1, São Bernardo 5. Esse foi o placar do jogo ontem no Brinco de Ouro. A vergonha hoje está imensa. Ou os senhores fazem alguma coisa, ou os senhores todos peçam uma renúncia coletiva imediatamente. Porque ou os senhores trabalham para o Guarani, ou os senhores deixam o Guarani. Não tem meio termo. Não tem como servir a dois senhores. Não tem como servir ao interesse dos profissionais e ao interesse do Guarani. Ou vocês defendem o Guarani, ou vocês defendem esses profissionais aí que vocês botaram dentro do Guarani. Agora contratamos até uma empresa do vice-presidente da Federação Paulista de Futebol para fazer a comunicação do clube. O cartão de visitas inicial no primeiro jogo dessa empresa no Brinco de Ouro foi o quê? A entrevista coletiva de ontem não teve transmissão, não tem vídeo da entrevista coletiva de ontem. Não foi enviado o material em vídeo. Por isso que para exibir a coletiva eu tive que botar uma foto frisada do Mozart Santos. Nós não temos o material em vídeo da coletiva. Sabe o que é isso? É desrespeito com a torcida do Guarani, né? A obrigação mínima é colocar essa entrevista coletiva no ar. E quero agradecer muito aqui ao Vladimir Henrique, ao Tomás Marostegan, ao Vitor Rede, que galhardamente produziram pelo menos esse material em áudio, porque vídeo nós não temos. Nós não temos como registrar a expressão do Mozart durante essa coletiva, né? Não temos. As emissoras de TV que lá estiveram registraram. Nós não temos essa imagem aqui para apresentar. Esse é o Guarani que nós queremos? É para isso que as chapas estão sendo constituídas, para concorrer à nova eleição? Para dar continuidade ao que vem sendo feito? Desculpa. O que vem sendo feito não é tão bom assim. Esse não pode ser o lema, tá? A última mensagem registrada aqui é do Ângelo. Acompanhe a transmissão do pós-jogo na Netlusa, no comando do Lucas e do Gamão. Eles e seus seguidores foram unânimes em dizer que o empate foi um baita resultado. Era para ter sido um 5-2 para a Ferroviária. De fato, nos melhores momentos só deu Ferroviária. Então, Ângelo, abre o olho, né? Precisa combinar com a Ferroviária, né? O Mozart precisa combinar com a Ferroviária, de ganhar da Ferroviária, para fazer a gente esquecer do 5-1, né? Pode ganhar de 8-0 da Ferroviária. Vou continuar lembrando que o Guarani perdeu de 5-1 em casa para o grande São Bernardo, né? Que faz uma grande campanha, assim. São Bernardo chegou aos 17 pontos, tem um jogo a menos, que vai ser disputado na semana que vem. Pode até brigar ainda por liderança geral do Paulistão, tá bem colocado, mas é o São Bernardo, né, gente? São Bernardo, né? Uma derrota dolorida e no Brinco de Ouro, né? Na frente de toda a torcida do Guarani. Então, vou encerrar aqui o programa, agradecendo muito a todos vocês. Hoje não vai ter hino do Guarani, não, no encerramento do programa. A gente sempre encerra com o hino, para você que está no YouTube aí e não sabe, tá? A gente sempre encerra o nosso programa tocando o hino do Guarani, mas hoje
Eu acho que o hino do Guarani é bonito demais para ilustrar um momento desse, que é um dos piores momentos da história do Guarani Futebol Clube. Ó, chegou mais uma mensagem aqui do Marco Barros no YouTube. 8 volantes contratados, só dá para aproveitar Richard Rios e Matheus Barbosa, 2 segundos volantes. Não, mas aí você bota também o Alan Santos, que é volante, e bota o Ivan Alvarinho, que também é volante, que em algum momento da carreira foram improvisados para a zaga, né? Esse é o time do Moser. Mas quer ver por que ele contratou tanto volante assim? Olha a declaração dele para a Rádio Bandeirantes ainda no final do ano passado, fazendo uma análise de como o Guarani jogaria em 2023. Olha só. O futebol está bem completo, assim, né? Prova disso, na minha opinião, obviamente, é o meio-campo da Croácia com 3 camisas 8, né? Pelo menos na minha ótica, assim, como eu entendo o jogo, a Croácia jogava com 3 camisas 8, não jogava nem com camisa 5 e nem com camisa 10, e era um meio-campo bem dinâmico, assim, né? É uma coisa que me chamou muita atenção e eu vou tentar aplicar esse formato aí na minha equipe em 2023. Tá aí, vocês ouviram aí, pô. Ele prometeu e tá cumprindo, né? Ele tá cumprindo as promessas que ele fez nessa declaração aí. E aí ele tirou sarro da gente numa partida em que o Guarani foi mal pra caramba. Ouça aí, ó. Chega a ser teimoso até muitas vezes, né? O pessoal me chama de teimoso, né? Mas eu não sei se é teimosia ou se é convicção. Como nos últimos anos eu tive resultado fazendo dessa forma, 2/5 lugares contra o CSA e a campanha do ano passado, e aí eu não quero me agarrar nos últimos resultados, porque futebol é momento e eu acredito nisso e aceito isso também, mas como eu já tive resultado nos últimos 3 anos fazendo dessa forma, não vai ser agora que eu vou mudar, em hipótese alguma. Eu tenho o meu jeito de trabalhar, eu tenho as minhas convicções, vou continuar seguindo, fazendo ajustes ao longo do caminho, que é uma coisa muito natural, porque ajustes eles precisam ser feitos, mas as minhas convicções elas saem daqui intactas, como sempre fui, como sempre foi. Então... Tá vendo? As convicções dele saem intactas, né? Isso aí acho que foi depois da derrota pro Red Bull no Brinco. Quer ver mais um recado dele? A vida de treinador é duro, meu. Então, por isso que mais aqui os caras querem tua cabeça todo dia, então... Se me mandarem embora, vamos ter que trocar a escola. Falei, não, mas vamos ficar juntos. Vieram no jogo, hoje são pé quente, né? Ah, eu vou ficar aqui até novembro, pô. Queiram ou não, eu vou ficar aqui até novembro. Eu tenho bastante convicção naquilo que eu faço, bastante convicção nos meus jogadores. E não é... Assim, a crítica, ela faz parte. A gente até, às vezes, brinca com ela. É óbvio que por mais que eu não entenda alguma delas, né? Porque daí eu tento dar uma refrescada na memória das pessoas. Pô, eu sou o mesmo treinador aí de um mês atrás, pessoal. Não esqueçam isso. Né? Cheguei aqui, nós estávamos em último, nós terminamos em 10º. Então, só que, enfim, é a carreira do treinador. O fuzil está apontado todo dia para ele, faz parte. E, assim, não sou eu que vou mudar a cultura e a cabeça das pessoas. Estou longe disso, não é? Se eu for fazer isso assim, eu vou, vamos lá, Jesus Cristo, que, foi o nosso grande líder aí, não agradou todo mundo. Você acha que eu vou ter essa pretensão? De hipótese alguma. Tá aí, ó, tirou sarro da nossa cara, tá vendo? Eu fico no Guarani até novembro. Vamos ver, né? Vamos ver se tem homem no Guarani, tá? Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram, obrigado a todos que acompanharam também no YouTube, valeu. Foi o primeiro Bugre Online aqui no YouTube, né? Vamos ver se a gente continua com esse projeto, tá? Vamos ver se dá para tocar ainda esse projeto de YouTube, porque ele é muito mais complexo do que a simples rádio, tá bom? Sempre que pudermos, vamos lá. E como protesto hoje, eu agradeço muito pela audiência, pela companhia, pelas mensagens, a todos que interagiram, a todos que ouviram e assistiram ao vivo, muito obrigado. Aqueles que estão numa reprise lá, depois acessa lá a Rádio Planeta Guarani no Radiosnet, se você não conhece, a gente deixa a programação rodando 24 horas por dia nas reprises, tá? Esse programa mesmo vai estar em reprise em áudio lá no Radiosnet para você acompanhar, tá bom? E fica aqui o meu até a próxima, se Deus permitir. Mas que a próxima seja bem próxima. Valeu, gente. E hoje é a torcida do Guarani que encerra o programa aqui da Rádio Web Planeta Guarani, ó.